Olá, boa tarde para você. Está começando o Pauta Aberta dessa quarta-feira, 25 de agosto. Eu sou Fabrício Binder e trago a partir de agora as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Você vai ver como foi a posse de Dom Fernando Barbosa, o novo bispo de Palmares, em Pernambuco. Unidades de atendimento de Minas Gerais agora contam com profissionais capacitados em Libras para atender os pacientes. Na nossa coluna sobre sua saúde, o médico explica as possíveis causas das dores de cabeça. Essas e outras notícias a partir de agora no Pauta Aberta. Dom Fernando Barbosa é o novo bispo de Palmares, em Pernambuco. E você vai ver agora como foi a cerimônia de posse do novo bispo. Tudo foi preparado com muito carinho na Catedral de Nossa Senhora da Conceição dos Montes, em Palmares, Pernambuco. A cátedra já trazia o brasão do novo bispo, Dom Fernando Barbosa. Na igreja, clero, autoridades, religiosos, familiares do bispo e representantes das 25 paróquias da diocese. Algumas pessoas acompanharam do lado de fora, pelo telão. Como presidente do Regional Nordeste 2 da CNBB, nós temos a grande alegria de acolher este irmão, Dom Fernando Barbosa, que retorna ao Pernambuco, que é o seu estado de origem. Ele traz a experiência bonita da Amazônia e poderá contribuir muito com a história, com a caminhada da nossa igreja no Regional Nordeste 2. Seja muito bem-vindo, Dom Fernando, nós o acolhemos com o coração aberto. Dom Fernando Barbosa vem da prelazia de Tefé, na região amazônica. Assume a diocese de Palmares após a morte de Dom Henrique Soares por Covid-19 há pouco mais de um ano. Com leve resfriado, o metropolita Dom Fernando Saburido não pôde participar da celebração. A entrega do báculo foi feita, então, pelo bispo mais antigo da província de Pernambuco, Dom Francisco Canindé Palhano, de Petrolina. Queridos telespectadores da TV Evangelizar, é com muita alegria que nós nos encontramos em Pernambuco, aqui em Palmares, para dar posse, substituindo Sua Excelência Reverendíssima Dom Fernando Saburito, arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, que delegou a mim esta função de transmitir o báculo pastoral ao novo bispo diocesano de Palmares, Dom Fernando. A homilia do novo bispo ressaltou seu desejo de viver a escuta, o perdão, o compromisso e a sinodalidade. O lema episcopal de Dom Fernando Barbosa é Servo de Deus em Missão. Telespectadores da TV Evangelizar, mais uma vez, comunico a todos a minha alegria de estar aqui na Diocese de Palmares, sul, zona da Mata Sul do estado de Pernambuco. Chego como um missionário. Esse é o lema que eu levo para a minha vida, com muita profundidade, com muita seriedade. Primeiramente pelo testemunho do servo. O servo é aquele que se coloca à disposição da missão. Servo é a pessoa que se doa totalmente, por uma causa maior. E a nossa causa é Cristo. Cristo é a razão da nossa vida, a razão de estarmos aqui. Muitos bispos, presbíteros e diáconos participaram da celebração, que contou com uma pequena delegação de Tefé, de onde veio Dom Fernando. A posse canônica foi transmitida pelas redes sociais da diocese. Dom Fernando Barbosa tem 54 anos e é natural de Sertânia, Pernambuco. Papa Francisco enviou mais de 350 mil euros em fundos de caridade à sua disposição pessoal como ajuda emergencial para o Haiti, Bangladesh e Vietnã. O comunicado do Vaticano diz que 200 mil euros foram destinados ao Haiti para ajudar na recuperação de danos do terremoto de 14 de agosto, que matou mais de 2 mil pessoas. Cerca de 70 mil euros foram enviados a Bangladesh para continuar a recuperação dos estragos causados pelo ciclone Yas, que deixou dezenas de milhares de desabrigados em maio. Cerca de 100 mil euros seguiram para o Vietnã, onde o abastecimento de alimentos foi prejudicado pela pandemia de Covid-19.
O Vaticano afirmou que as quantias são contribuições iniciais e serão administradas por meio de suas embaixadas nos países. O atendimento nas 31 unidades de atendimento integrado de Minas Gerais agora conta com profissionais capacitados em Libras, a língua brasileira de sinais. A medida atende a um acordo brasileiro com as Nações Unidas, no sentido de buscar a comunicação inclusiva nas repartições públicas. A Cíntia recebe sempre com um bom dia quem entra no UAI da Praça 7, uma das unidades onde os cidadãos mineiros podem retirar documentos e serem atendidos por outros serviços públicos. Ela é uma das tradutoras de Libras treinadas pela Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão para atender a um público que é muitas vezes esquecido. O público que frequenta as unidades de atendimento integrado é bastante diverso e nós precisamos ampliar esse atendimento de forma inclusiva, tendo profissionais capacitados e habilitados para esse atendimento. A medida faz com que os serviços ofertados nas unidades, sem exceção, estejam disponíveis também em Libras. É uma obrigação do Estado e é uma satisfação para nós, da Secretaria de Planejamento de todo o Estado, promover essa inclusão para a população mineira. Apesar da legislação brasileira ainda não ter uma definição explícita que garanta esse direito, o país já assinou uma convenção das Nações Unidas que busca atender melhor a esta parcela da população. Quando fala de acessibilidade, a gente não está falando só de rampa, de elevador, como as pessoas costumam imaginar. É um conceito muito amplo de eliminação de barreiras para garantia da dignidade. E ali existem as barreiras de comunicação. A melhor forma de combater as barreiras de eliminação, sobretudo para a comunidade surda, para as pessoas com deficiência auditiva e que falam na língua de sinais, que utilizam a língua de sinais para se comunicar, é justamente com a garantia desses profissionais, sobretudo nos serviços públicos. Para o especialista, uma solução pode ser o ensino de Libras em todo o currículo escolar, fazendo com que o acolhimento às pessoas com deficiência possa estar presente não só no serviço público, mas em toda a sociedade. A plena redução das desigualdades no âmbito de comunicação, ela passa necessariamente quando os ouvintes, aqueles que são pessoas sem deficiência auditiva, começam a lidar, a entender esse mundo. Depois de ajudar na recuperação de vários pacientes com Covid-19, o Elmo está sendo utilizado no tratamento de outras doenças. O equipamento desenvolvido por pesquisadores cearenses já teve resultados de sucesso. A paciente Maria Regiane Ferreira da Silva, de 42 anos, foi a primeira pessoa internada numa unidade de pronto atendimento a usar o capacete Elmo com problemas respiratórios diferentes de Covid-19. E deu certo. O capacete entrou em cena depois da avaliação da equipe de fisioterapia, que avaliou a necessidade de um estímulo para melhorar a condição da função respiratória da paciente. Foi aí que decidiram apostar no Elmo. Ela chegou com uma necessidade de internamento para investigar a condição diagnóstica dela, mas inicialmente nós tínhamos uma insuficiência respiratória, que era o que nós nos baseávamos para utilizar o Elmo nos momentos de Covid. Então isso foi muito positivo. Com o uso do capacete, a paciente recuperou a capacidade de respirar com mais facilidade e amenizou o desconforto. O equipamento foi fundamental no tratamento para o controle de uma dor abdominal. A pronta utilização fez toda a diferença. A paciente utilizou o capacete num momento delicado em tratamento de um problema respiratório. 48 horas depois de utilizar o Elmo, teve uma melhora significativa. Ajudou bastante a minha recuperação, bastante mesmo, gostei muito. À medida que a respiração dava sinais de melhora, a paciente se sentiu mais disposta e conseguia falar e se movimentar com mais disposição. O fôlego melhorou. O capacete foi desenvolvido por pesquisadores cearenses, numa força-tarefa com a finalidade de evitar o agravamento da insuficiência respiratória e, em algumas situações, a intubação provocada pelo quadro de Covid-19. Agora, o sucesso alcança outros tratamentos e mais vidas são salvas. Seria uma outra opção de trabalho, onde a gente vai poder, com certeza, melhorar o quadro desse paciente que traz a insuficiência respiratória sem estar com a Covid. Isso pode acontecer em vários casos, tanto de doenças pulmonares como inclusive de doenças cardiovasculares. O
O Ministério do Meio Ambiente já investiu mais de 180 milhões de reais para apoiar municípios e consórcios de prefeituras no reaproveitamento de materiais que antes iam parar no lixo. É a chamada logística reversa. Trocar o óleo a cada 6 meses, uma recomendação para garantir o bom funcionamento do veículo. Mas todo o óleo queimado, que é retirado, vai parar onde? Nesta empresa em Brasília, o óleo usado fica armazenado em um tanque. Todo mês, o produto é enviado para Goiânia, onde é refinado e pode voltar a ser usado. Boa parte desse óleo ele vai já ser diretamente distribuído para ser produzido lubrificantes automotivos. Então é de extrema importância. No ano passado, foram coletados mais de 465 milhões de litros de óleo usado ou contaminado em todo o país. O óleo usado ele foi refinado novamente e possibilitou a produção de mais de 300 milhões de litros de óleo novinho, pronto para ir para o motor. A empresa investe ainda no reaproveitamento de embalagens e no descarte correto, estratégias da chamada logística reversa. Eles podem ser reutilizados, reciclados ou ter outras formas de destinação final ambientalmente adequadas, e tudo isso gerando emprego e renda com sustentabilidade, ao mesmo tempo que também evita o descarte desses materiais em locais inadequados. O governo federal mantém desde 2019 o programa Lixão Zero para incentivar a reciclagem de materiais que antes iriam parar no lixo e contaminariam o meio ambiente. Com o programa, no Espírito Santo, foi inaugurada uma central para descarte de lixo eletrônico, beneficiando mais de 370 mil brasileiros. Ideia parecida é empregada por essa ONG em Brasília, que recolhe produtos eletrônicos que iriam parar no lixo. Os cabos dos carregadores de celulares, dos computadores e tudo mais, depois de reciclado, eles voltam como novos cabos. No mês em que se comemora o Dia do Ciclista, um alerta para quem usa bicicleta, seja como lazer ou a trabalho. Mesmo diante das campanhas, dos alertas, o perigo ainda ronda os adeptos da prática. De acordo com o estudo, quem circula de bicicleta tem 8 vezes mais chances de morrer do que alguém que se desloca em um carro. Perigoso é os veículos quando invadem esses pedaços assim onde a gente pode passar quando está aberto para a gente. O mais perigoso é o pedestre. Infelizmente não tem respeito, né? O pessoal realmente eles acham que é uma pista de caminhada. Em Minas, o número de acidentes aumentou 38% durante os 5 primeiros meses de 2021, comparado ao mesmo período do ano passado. O estado ficou acima da média registrada no país, onde houve um crescimento de 30% dos acidentes que exigiram atendimento médico. Belo Horizonte está entre as capitais, como Goiânia e Fortaleza, que tiveram um aumento significativo desse tipo de acidente. O perfil dos ciclistas que se envolveram em acidentes graves em todo o país aponta a predominância para os homens, que correspondem por 80% dos casos. Já a faixa etária predominante está entre 20 e 59 anos, que corresponde a 60% dos acidentes. 2 vezes já, sempre fechada de carro e muita fechada de ônibus, mas o acidente que eu tive, os acidentes foram com carro mesmo. E as políticas públicas são realmente necessárias para acompanhar o aumento do número de bicicletas no trânsito. Segundo dados da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, o mercado cresceu 50% em 2020, fechando o ano em 6 milhões de unidades vendidas. A pandemia motivou a mudança de hábito. Em primeiro lugar, porque a bike se tornou alternativa de exercício físico. E depois, porque muita gente quer evitar as aglomerações no transporte público. Aumentar a quantidade de ciclovias e ciclofaixas pela cidade. As pessoas precisam mais de educação no trânsito. Falta muita educação. As pessoas, elas infelizmente não respeitam, né? E hoje na nossa coluna sobre a sua saúde, o otorrino fala sobre dores de cabeça. Confira! Você tem muitas dores de cabeça? Todo mundo acha que dor de cabeça é enxaqueca ou então sinusite. Eu vejo muito isso no consultório. E o paciente acha que só tem essas possibilidades. Não, existem várias possibilidades. Vamos tentar dividir uma coisa e outra para a gente poder te ajudar, tá bom? Eu, como otorrino, vou avaliar pacientes que têm dores de cabeça, principalmente por sinusite e por rinite. Rinite dá dor de cabeça? Claro que dá. Tanto que hoje o termo novo chama rinocinusite. Uma coisa leva a outra, ou seja, se você tiver sintoma de rinite não controlados, que são congestão
congestão nasal, pode ter coriza, espirro e coceira e principalmente a congestão da dor de cabeça. Que imagina aqui, nós temos buracos nessa região. Tá? Aqui é a região frontal, aqui é a região timoidal, aqui é a região maxilar. Se você não está conseguindo drenar a secreção que são produzidas normalmente, sabia que nós produzimos 1 copo de secreção por dia? Se você tem muita rinite, você produz muita secreção. Se você tem rinite intensa, atacada, que as pessoas falam, vai inchar a região da drenagem da secreção. Imagina aqui, estou dentro do meu consultório, tá bom? O papel de parede que nós estamos vendo é a mucosa, ou seja, a parte rosada do nariz. A mucosa é onde a rinite incha, então vai inchar todo o papel de parede, ou seja, vai ter menos espaço para ter alguma coisa aqui dentro. A porta do meu consultório, que está indo para o corredor, existe, chama ósteo, que tem todos esses buracos da face. Se esse ósteo, ou seja, essa porta minha, estiver bem aberta, qualquer secreção que seja aqui é acumulada e vai para fora sem dificuldade, que seria o corredor, seria a nossa garganta. Nós engolimos sim 1 copo de secreção por dia. Mas se essa mucosa, ou seja, o papel de parede estiver inchado, produzindo muita secreção e além disso essa porta fechada, porque tem alguma coisa obstrutiva, vai acumular o quê? Secreção. Acumulando secreção nessa região, nós temos uma dor de cabeça chata, incomodando, fica o dia inteiro às vezes e piora principalmente a inclinar a cabeça. Esse é o sintoma de rinocinusite. Quando a secreção já está amarelada, esverdeada, não somente de manhã, mas durante o dia inteiro, e às vezes apresenta dor no corpo e febre, daí sim nós temos o quê? A sinusite, tá bom? E lembrando que existe a sinusite viral e a bacteriana. É importante conversar com o teu médico otorrino para ele fazer um exame, colocar uma câmera no seu nariz, que é endoscopia nasal, para ver tudo aqui por dentro, para ver como está o inchaço, tem desvio de septo, e se realmente a secreção está drenando desse buraquinho, falei para você que é o ósteo, e é amarelado ou não, se pode ser bacteriano ou não. Essas são as dores de cabeça por sinusite ou rinite. E a enxaqueca? A enxaqueca é uma dor tipo aperto, se aperta, passa em toda a cabeça, essa cefaleia tensional. A enxaqueca, que é a migrânia, que as pessoas, que os neurologistas comentam, é aquela pulsátil, tá? Fica pulsando essa região. Geralmente se prefere que a luz não exista, fica no escuro, o barulho não te incomoda um monte, às vezes pode dar náuseas e enjoos. Existe um outro tipo de dor de cabeça, que é relacionado ao bruxismo, que é o ato de apertar e ranger os dentes, fica apertando aqui e dá uma dor de cabeça que vai à região da mandíbula, a face, lá para cima, bem na região do ouvido e para trás também. É uma dor de cabeça que piora mais depois da noite, que você tensionou muito e tem muita relação com o emocional. Ah, outra coisa que eu esqueci, a enxaqueca também, a migrânia, pode estar alteração também visual. Se apresentar umas luzinhas que são os escotomas, que pode ser migrânia com áurea ou sem áurea. Isso é muito comum também, tá bom, pessoal? Essas são as principais dores de cabeça que é importante você consultar primeiro com o médico otorrino e também conjuntamente com o neurologista para diferenciar de uma coisa de outra, tá bom? Até o próximo vídeo. Uma nova tecnologia promete transformar a vida de pessoas que convivem com o diabetes. Pela primeira vez no mundo, uma cirurgia robótica para tratar a doença foi feita aqui no Brasil e a gente mostra agora o resultado do procedimento. Em 2005, Edmilson descobriu que tinha diabetes tipo 2, quando o corpo não produz ou cria resistência à insulina. Ele passou a usar remédios e chegou à dose máxima de insulina por dia. No meu caso, estava chegando quase a R$ 2.500 por mês. Toda a medicação, a insulina, além de todo o desconforto de você estar com aquela... Você vai viajar, você tem que ter uma geladeirinha, você está comendo e está com peso na consciência, aí você acaba ficando mal-humorado e desestrutura a família, desestrutura tudo. Edmilson foi o primeiro paciente do mundo a realizar uma cirurgia para diabetes tipo 2 por meio de um procedimento robótico. A cirurgia foi realizada em julho, no Paraná. O objetivo é estimular o pâncreas a produzir insulina. O robô possui 4 braços mecânicos com instrumentos cirúrgicos e câmeras que geram imagens 3D. O cirurgião tem uma visão 20 vezes maior que a humana e controla tudo por meio de um painel na sala de cirurgia. A inovação permite movimentos mais precisos e menos invasivos. Por isso, a recuperação fica mais rápida. As cirurgias que têm detalhes muito precisos em relação à dissecção, vascularização, inervação. Então, nesses procedimentos, o robô vem a somar. Ele nos traz mais segurança. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes,
O Brasil tem cerca de 16 milhões e 800 mil adultos com a doença. Desses, cerca de 90% tem o tipo 2. Os critérios do Conselho Federal de Medicina para o procedimento cirúrgico são idade entre 30 e 70 anos, obesidade leve e diabetes há mais de 2 anos, sem controle por meio de remédios. Edmilson agora alcançou o sonho de muitos brasileiros. Está curado da doença. Hoje, com 30 dias, eu estou praticamente uma vida normal. Praticamente normal. E não tomo nenhuma medicação. Você já ouviu falar no novo brinquedo anti-estresse? A novidade é inspirada no plástico bolha. Confira na reportagem. Na correria do dia a dia, quem nunca fez uma pausa só para ficar apertando essas bolinhas aqui do plástico bolha? Com certeza você aí de casa já passou horas e mais horas estourando essas bolinhas. Causa um efeito assim mais relaxante, né? Ele ficou um pouco no passado e agora nós temos novidades. Os Popt são os brinquedos novos que prometem fazer o maior sucesso com a criançada. Eles, além de estimular diversas partes do cérebro da criança, também ajudam a relaxar. Vamos entender como é que esse brinquedo age no cérebro dos nossos filhos? O cérebro de uma criança ansiosa, ele vai procurar algum estímulo para descarregar essa ansiedade. Então, algumas vezes a criança vai roer a unha, vai bater a cabeça contra a parede, acontece nos casos mais graves, vai morder algum objeto, alguma roupa. Porque o cérebro, ele procura descarregar essa ansiedade de alguma forma. O brinquedo, a gente direciona como vai ser descarregado. Então, no lugar da criança poder se machucar, ela está aqui brincando com algo que está acalmando, está fazendo ela conseguir se centrar novamente. Com diversos benefícios para o cérebro de crianças e adultos e também com preços acessíveis, custando a partir de R$20, os brinquedos anti-estresse já fazem o maior sucesso. Tem Popt de todos os tamanhos, cores e modelos para chamar a atenção dos pequenos. A Lorena tem 6 anos e ama os coloridos. A mãe dela ressalta a importância do acessório no dia a dia da pequena. O que chamou a atenção mais da Lolo foi o formato que eles são, essa questão de cor, né, que eles são bem coloridos. Inclusive, a Lolo só gosta de escolher os coloridos, ela tem 2 que são coloridos. Ele incentiva boas habilidades, são brinquedos sensoriais, né, anti-estresse. Então, aguça, né, esse desejo das crianças de ter um Popt que chama muito atenção, as cores, ainda mais que faz esses barulhinhos, e a Lolo ama, né, filha? Relaxa. Aí, ó, relaxa, tá vendo? Assim como a Lolo disse, o brinquedo promete relaxar as crianças e esse é o objetivo principal. A distração nesse momento de pandemia, com opções saudáveis e divertidas, são recomendadas para as crianças. Principalmente por conta da pandemia, muitas crianças estão, né, nesse mundo mais fechado e acaba estressando, porque não tem muitas atividades que teriam se tivesse livre sem a pandemia. Então, esse brinquedo, ele ajuda muito nessa questão também. Eu gosto de estourar pra ouvir, é muito bom barulho, ó. O Pauta Aberta desta quarta-feira está terminando. Nós temos um novo encontro amanhã, logo depois do Divina Receita. Até lá!